Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. E hoje nós vamos dar um início no estudo, ouvindo a voz de Deus, para nós ir aprendendo aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Deus nos vai orientando através do Espírito Santo, para nós compreender e nos preparar para um dia estar com Ele na Canaã Celestial. Vocês que já estão presentes, outras pessoas que estão entrando agora, então que Deus nos dá entendimento dos altos céus. Vamos fazer oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós podemos ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início nesse estudo falar quem é o homem. Então nós para ver como que Deus preparou tudo isso para nós ouvir, como é que Ele criou o homem. Então, quem que é o homem? Você já pode abrir a Bíblia de vocês no Salmo 8, versículo 5. Salmo 8, versículo 5. Se quiser anotar também passagem, pode ficar bem à vontade. E pedimos a Deus que nos dê entendimento assim. Então, fala, em que estado foi criado o homem? Deus, então, que estado Deus criou o homem? E ele fala assim, pouco menor fizeste do que os anjos. Então, o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Naquele tempo, o homem chegava aí a 2 metros e pouco, 3 metros, mas ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Então, o Salmo fala assim que foi criado. Esse Salmo fala, afirma que Deus fez os seres humanos um pouco menor do que os anjos, coroado-os em glória, honra, dando-lhe domínio sobre as criações, dando-lhe domínio sobre a criação. Essa interpretação profética como um convite e reflexão sobre o valor propósito humano. Aqui há 2 pontos, aqui nós precisamos ver 2 pontos de maior discussão, desde o Salmo. Basicamente, o propósito é entender que há uma hierarquia, mas que no final, aonde reina Deus e Jesus, onde Jesus reina, o ser humano também. Nós precisamos entender isso aí, o ser humano reina. Aqui já está falando que esse reinado do ser humano, já quando estiver lá no céu, que fala que nós vamos participar do julgamento dos que estão condenados. Então, vamos também participar disso daí. No livro de Lucas, agora vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 20, no versículo 36. Lucas 20, versículo 36. Qual será o estado final do justo? Então, a Bíblia nos vai mostrando o que aconteceu, nós já fez estudo do ímpio, e qual será o estado do justo. Então, assim, pois não pode mais morrer, porque são igual os anjos, e são filho de Deus, sendo filho da ressurreição. Aqui então nos fala que o justo não vai poder mais morrer, mas quando? Quando for Jesus voltar, que for ressuscitado, então foi anagloriado. Então Lucas ele nos dá esse detalhe aqui, ele fala assim, afirma que na ressurreição as pessoas não morrerão mais, serão como anjo, filho de Deus. Por ser filho da ressurreição, viverão uma vida imortal e divina, diferente da mortalidade terrena. Não morrerão nunca mais, nesse aspecto. Serão como anjo e serão filho de Deus, porque são filho da ressurreição. Jesus afirma que os que alcançam a vida da ressurreição são filhos da ressurreição. Aqui então fala assim, você aceitou Jesus, mesmo que você esteja dormindo, você, quando for Jesus mandar chamar, que ele vai vir em glória, vai ficar nos ares e dar ordem para os anjos, e nós subir com ele para Canaã Celestial, nunca mais passará pela morte. Por que quando Adão pecou no jardim do Éden, Deus tirou ele do jardim do Éden? O plano de Deus não era que o homem morresse, mas ele falou que o salário do pecado era a morte, e eles desobedeceram. Então, para eles ficar ali no jardim,
Deus tirou, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, não ia morrer mais. Então, ia ficar um conflito. Então, Deus retiraram ele do jardim para cumprir as ordens. Então, isso nós precisamos entender. No livro de Hebreus, no capítulo 1, vocês podem ir mais para o finalzinho da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, se vocês quiserem anotar, pode anotar, tá? Como são chamados anjos? Não são todos eles espíritos ministradores. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores. E Hebreu fala, exalta a supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos, revelando como Filho de Deus, herdeiro de tudo, Criador do universo, que nos falou a palavra de Deus nos últimos dias. Diferente dos profetas, e os anjos são servos poderosos que Deus usa para cumprir o seu propósito na vida daquele que hão de herdar a salvação. Os anjos também, ele nos leva a algum requisito preparando para a salvação. Então aqui, nem todos os anjos, eles têm a função, e Jesus, ele é o Criador do universo. Mantendo agora lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Qual é a diferença existente entre os dois Adão? Aqui vai falar de dois Adão. Qual é a diferença e existência de dois Adão? O primeiro homem, Adão, foi feito arma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, é Cristo. Então, o primeiro Adão que Deus criou, do pó da terra. E o outro, aqui que fala, então é Cristo Jesus. A diferença é que um foi criado e o outro já existia, né? Vivificante. Mantendo ainda 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo agora 46. E o corpo que agora temos, natural ou espiritual? Aqui uma pergunta. O corpo que nós temos agora, o meu, o seu, o que é? É espiritual ou não? Então aqui fala, natural ou não é? Aqui fala, mas não é o primeiro espiritual. Sim, é natural, depois o espiritual. Então o primeiro não é. Tá? Então aqui não é. Porque nós ainda não foi, nós não dormimos, ou nós foi levado vivo, Jesus ainda não veio. Então, nós precisamos entender nessa parte aí assim. Mas não é o primeiro espiritual, sim, natural. Depois o espiritual. Então, o primeiro aqui é vocês, é natural. Depois, então, quando Jesus vier chamar tudo, for transformado, por isso que fala que nós é transformado num abrir e piscar de olhos. Se não tiver dormido, Jesus chama e já pensando. Se nós tivermos o privilégio de não passar pelo sono da morte e olhar Jesus vindo nas nuvens, e então nosso corpo é transformado num abrir e piscar de olhos. Então isso nós precisamos entender nesse sentido aí. Ainda mantendo agora no capítulo 15, versículo 46, que nos falou agora. Então, mantendo, nós leu esse, então vamos no 15, 44. Voltando um pouquinho no 44, que nós já tínhamos lido do 1 Coríntios, no 44. Ele fala, quando os justos terão corpo espiritual? Quando os justos terão corpo espiritual? O justo é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que pediu a orientação do Espírito Santo para andar nos caminhos do Senhor. E quando então que será então transformado? Semeia seu corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também é corpo espiritual. Então, o corpo natural, e depois então ele dá aquela repetida do corpo espiritual. No livro ainda de Coríntios, capítulo 15, vocês podem manter aí, no versículo 36, e também Lucas 20, 36. Olha, os versículos até batem o mesmo número. 1 Coríntios 15, versículo 36,
e Lucas, capítulo 20, versículo 36. Fala assim, que se refere a semeadura aqui citada. O que se refere, então, aqui a uma semeadura recitada? Então, vamos compreender através da leitura. O que semeia não nasce sem primeiro não morrer. Não sei se vocês já plantaram alguma sementinha, ou, sei lá, de uma flor, ou de arroz, ou de milho, ou de feijão, semente de uma árvore. Você planta uma semente. Aquela semente, ela morre para depois renascer. Tá? Então, aqui é desse bem assim, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se nós dormir, vai dormir esse corpo com os defeitos que tem e vai ressuscitar um corpo perfeito, né? Ele fala então desse jeito assim, semeia, primeiro assim, o homem não possui ainda a natureza imorredora, espiritual dos anjos, nem terá antes da ressurreição, naquela ocasião, se o justo tornar-se imortal, não podendo mais morrer, porque será igual anjo. Então, depois da ressurreição, o Papai do Céu dá um privilégio de nós ser salvos através de Jesus Cristo, a salvação é através só de Jesus, tá? Foi Ele que veio, pagou o meu pecado, pagou o pecado de vocês e falou, ó, eu sou caminho, verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, é através de Jesus. Então o Espírito Santo está aqui conosco, porque quando Ele subiu ao céu, o que Ele falou? Eu vou para o Pai, mas vou pedir para Ele que manda o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, para vocês não ficar órfãos. Enquanto a porta da graça não for fechada, o Espírito Santo está junto conosco. Ele está aqui junto conosco. Vamos voltar lá no livro de Salmo, mas esse versículo, já aí no próximo sábado a gente dá continuidade. No Salmo 8, versículo 4, vamos dar só uma voltadinha ali, assim. Como é definida a natureza do homem? Como é definida a natureza do homem? A minha natureza, a sua, dos homens, como é que é definida assim? Que o homem mortal, para que te lembre dele. O filho do homem, para que visite. Sujeito à morte, porque o homem é sujeito à morte. Quem é o homem mortal? Nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Então nós vamos ser transformados, nós vamos ser cuidado de nós se nós aceitar Jesus. Eu espero que vocês que já estudam comigo, os que estão chegando agora para estudar, que Deus nos dá sabedoria para nós compreender o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo estudo.